Paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia de aprendizado que o Senhor nos concede. E nesse trimestre estamos estudando com os nossos alunos a lição pré-adolescência. Que fase é essa? E já estamos na lição 5 e na lição de número 5 vamos estudar sobre domínio próprio. E vamos lá fazer a leitura, né? Você, professor, faça a leitura com os seus alunos em sala de aula, para relembrarmos lá a leitura em Tiago, capítulo 1, e os versículos 19 ao 21, que diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, faça a leitura com os seus alunos em sala de aula. E o nosso, a Bíblia diz assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Provérbios 16 e o versículo 32. E nessa lição, vamos estar estudando com os nossos alunos sobre domínio próprio, o fruto do Espírito. E nessa lição, ela traz para a gente ali a conversa do professor, a conversa com o professor, que é bem interessante que vocês, professores, façam a leitura. E ela traz para a gente assim, que na nossa caminhada somos surpreendidos com diversas situações. E algumas dessas situações nos requerem uma resposta imediata. E nessa resposta está aí a importância de ter o domínio próprio. Ele constitui uma das mais ricas qualidades do fruto do Espírito. E é preciso, para a gente conseguir ter esse domínio próprio, a ajuda do Espírito Santo. Para nós, professores, já é difícil, em algumas situações, ter um certo controle no que falar, de ouvir mais. Imagina para os nossos alunos que essa fase de pré-adolescência é uma fase de descobertas, de amadurecimento, e um momento que eles estão assim um pouco irritados, se irritam fácil com algumas situações, então é difícil. Mas nessa lição vamos trazer para eles a importância de ter esse fruto do Espírito, de ter o domínio próprio. E conseguimos sim ter com a ajuda do Espírito Santo. Deus, ele deixou na sua palavra que nada podemos fazer sem ele. E por isso, quando ele subiu, ele disse: vou deixar com vocês o Espírito Santo para que ajude vocês nas situações da vida. E esse domínio próprio é muito importante. Então, vamos estar passando para os nossos alunos como é importante a gente ter. E os nossos objetivos nessa lição é aprender que o Espírito Santo nos ajuda a encontrar o equilíbrio das emoções, ensinar que uma das virtudes do domínio próprio é estar pronto no ouvir e tardio no falar, destacar a pessoa de Jesus como o maior exemplo de humildade e mansidão. Está lá no espaço do professor também uma sugestão de dinâmica que vocês podem estar fazendo com os seus alunos em sala de aula. A gente pega aquelas bolas de aniversário, distribuir para os nossos alunos e fazer perguntas corriqueiras do dia a dia. E nessas perguntas que muitas vezes instigam a ficar irritado, a descontrolar. E a gente vai fazendo essas perguntas e, à medida que for fazendo as perguntas, eles vão enchendo essas bolas. E vai chegar um determinado momento, pode chegar um determinado momento de que essa bola estoure. E é justamente para mostrar de que como é importante a gente se controlar em algumas situações. Porque quando a gente se irrita, se estressa, algo pior pode acontecer. Então, é importante a gente manter o equilíbrio em diversas situações. E a lição traz para a gente algumas perguntas, que você pode estar fazendo para os seus alunos, e ele também, ao mesmo tempo, sugere que você possa fazer outras também, situações e outras perguntas que possam
está instigando, né, vamos dizer assim, o descontrole em determinadas situações. E mostrar, né, mais uma vez, de que é importante a gente manter o equilíbrio e manter a calma em algumas situações. Não é fácil, mas a lição vai mostrar aqui um dos maiores exemplos, né, que é o do nosso Jesus. Um exemplo de mansidão, humildade, né? E conseguimos, sim, ter o controle e ter o domínio próprio em algumas situações. E você pode estar começando, né, que a lição também traz aqui para a gente com uma pergunta, né, para os seus alunos. A pergunta é assim: você é o tipo de pessoa que consegue controlar suas emoções e seus impulsos com facilidade? Tá aí uma pergunta para já começar essa aula assim, conhecendo seus alunos, né? Como já conhecem nesses trimestres que a gente dá, já conhece um pouco do temperamento, do jeito. Então, já aí uma pergunta que você pode estar fazendo até eles pensar: poxa, será que eu sou uma pessoa, um adolescente que consigo me controlar com facilidade, consigo me sair em algumas situações e controlar minhas emoções? Tá aí uma pergunta. Aí no nosso primeiro tópico vai falar assim: se controla. Eu acredito que eles já devem ter escutado, né, essa expressão, e nós também já escutamos em algumas situações que há um descontrole e a pessoa faz assim: se controla, se acalma. E aqui traz para a gente como é que a gente consegue se controlar. E você vai estar passando para os seus alunos da importância de chamarmos e termos o Espírito Santo na vida da gente. E ele fala assim: ninguém é perfeitamente manso e controlado. Tais virtudes só podem ser alcançadas por intermédio da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Está lá em Romanos, capítulo 8 e o 14, e Filipenses 2 e 13. Aí fala assim: com a ajuda do Espírito Santo, estará apto a agir em diversas circunstâncias, pois é necessário saber como se comportar diante de tais situações. Para isso, é importante que você faça a sua parte. A Bíblia nos ensina que devemos andar no Espírito, para não fazermos a vontade da carne. Isso é, permite que o Espírito de Deus controle as nossas atitudes, para que não obedecemos os impulsos da natureza humana. Então, tá aí, né? Uma dica para que seus alunos possam se controlar nas situações de emoções, as situações que podem ter um certo descontrole, como a gente falou, e tá aí uma receita certa, que é ter a ajuda do Espírito Santo. E com isso a gente consegue, quando a gente está obedecendo os mandamentos, quando a gente está observando a palavra de Deus, a gente consegue sim ter o controle com a ajuda do Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico, que ele vai falar sobre essa expressão de que muitas vezes escutamos e que na pré-adolescência, com certeza, eles escutam e vão escutar muito: se controla. Aí está aí uma receita. Passe essa receita para os seus alunos, que é possível com a ajuda do Espírito Santo. E está ali também, depois do primeiro tópico, tem o revisando, que é interessante você, professor, fazer, ou depois do tópico, ou quando terminar, né, os 3 tópicos, fazer os revisanos, para assim perceber se eles aprenderam mesmo e guardaram no coração. A lição traz para a gente também o auxílio do professor, que é muito bom a gente, professor, fazer a leitura, porque dá embasamento para a nossa aula. No nosso segundo ponto vai falar assim: pronto no ouvir e tardio no falar. É bem difícil, né? Muita gente gosta mais de falar do que ouvir. E a gente vai estar passando para os nossos alunos como é importante a gente se calar mais e ouvir mais. Se calar e ouvir mais. E tá assim: uma das características marcantes da pré-adolescência é a irritação. Mas saiba que controlar os ânimos também faz parte do Espírito Santo, como a gente já aprendeu lá no primeiro tópico. E você, mais uma vez, vai estar falando para os seus alunos: ouvir é uma virtude que devemos exercitar. Como já está falando aqui nesse tópico, que é preciso a gente estar pronto a ouvir e tardio no falar. Então, a gente pode estar exercitando isso no nosso dia a dia, da importância de ouvir mais
E é nesse tópico que você pode explorar com os seus alunos essa questão da importância do ouvir. E ele traz para a gente também a obediência, de que foi lá um mandamento que Jesus deixou para a gente, um mandamento com promessa, que diz assim: honrem seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam prolongados. E aqui nesse ouvir está aí a questão da obediência, de obedecer os pais, obedecer os professores, obedecer os mais velhos, que têm, né, o que passar para a gente, que já passaram por essa fase e têm experiência para nos dar. Então, a importância de ouvir. Aí, no finalzinho desse tópico, diz assim: portanto, a promessa permanece a mesma. Como dizem as Escrituras, respeitem o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito na terra. Está lá em Efésios capítulo 6, os versículos 2 e 3. Deus tem uma caminhada de bênçãos para você. Esteja pronto para ouvir e não se precipite em falar, muito menos em se irar. Alguém do outro lado pode estar com a razão. Então, a importância de saber ouvir. Nesse segundo tópico, você vai estar passando para os seus alunos que é importante eu parar, ouvir e analisar antes de falar e exercitar essa ferramenta do silêncio e do ouvir mais. E no nosso terceiro tópico, né, antes do terceiro tópico, no segundo tópico ainda, mais uma vez, a lição traz para a gente o auxílio do professor. E fala dessa importância de que muitas vezes falamos muito e ouvimos pouco. Então, faça a leitura aí, você, professor, é muito importante. E no nosso terceiro tópico, ele vai falar assim: ser manso e humilde de coração. E você pode estar aí. Quem foi, adolescentes, que nos ensinou essa missão? Quem foi que teve esse maior exemplo de humildade e mansidão? Esperem a resposta deles e, com certeza, creio assim que eles vão saber que o maior exemplo foi o nosso Jesus. E ela traz para a gente a lição: não existe maior exemplo de domínio próprio nas escrituras sagradas do que o exemplo dado pelo nosso meigo Jesus. O mestre em excelência é o nosso maior modelo do que significa ser manso e humilde. Em várias situações em que você foi testado pelos fariseus e líderes religiosos da sua época, o Senhor não replicava com ira, mas sabiamente respondia àqueles que esperavam vê-lo cair em contradição. Então, que os seus alunos e que nós possamos aprender com Jesus. Que você, professor, seja exemplo dos seus alunos. Eles, com certeza, observam o seu comportamento, as suas atitudes e como você lida com as situações da vida. Então, seja esse exemplo também para eles. Como Jesus, um exemplo de humildade, mansidão, que sabia ouvir e que sabia dar a resposta também. E no finalzinho do nosso tópico, ele diz assim: as reações são as mais diversas, com intensidade desproporcionais às situações com que se deparam. Explosões de raiva inesperada, aumento da altura de voz, choro, o riso descontrolado em algumas reações. Então, com certeza, seus alunos vão se identificar com essas situações, porque a gente já passou por essa fase e ainda passamos por situações que requerem de nós um certo controle. E muitas vezes essas reações que a gente acabou de citar e que você vai citar na sala de aula, eles vão se identificar. Então, a lição traz para a gente assim: é preciso aprender a controlar as emoções, adquirir hábitos saudáveis, contribuirão para um desenvolvimento saudável. Um bom exercício da fé, somando a boa prática de exercícios físicos, boa alimentação e uma ótima noite de sono ajudam bastante no equilíbrio das emoções. Alcançar essa façanha depende de você, caro pré-adolescente. A sua escolha faz dessa fase da vida a melhor possível. Siga os passos de Jesus. Então, tá aí uma receita para os seus pré-adolescentes, de que eles tenham uma boa alimentação, exercitar a fé, exercitar o ouvir e falar menos.
eles vão ter sucesso no decorrer da sua vida e da caminhada. E o maior exemplo que eles têm é o de Jesus. Então, que você, professor, passe da melhor forma essa lição para os seus alunos e que eles possam aprender que, com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos ter o domínio próprio. Que Deus abençoe. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.